A gente vai falar sobre acidente por animais peçonhentos, né? Intoxicação por veneno de animal peçonhento. E normalmente o que a gente vê mais aqui em Brasília é escorpião, né? Picado de escorpião, por causa principalmente no plano piloto, a região dos 400, né? 400 norte, 400 sul, tanto para o sul quanto para o norte, a gente tem bastante casos de escorpião, né? A dependendo da época, principalmente. Na asa sul, mais do que a asa norte, né? Então, da parte do escorpião tem bastante. Aranha, infelizmente no Brasil todo tem casos de aranha. E em casos de animais peçonhentos como cobra, também a gente pega alguns casos, tanto lá para a região do Parkway quanto para a região do Jardim Botânico, a gente tem bastante casos que vêm, inclusive, para o nosso hospital, né? Para o Hospital Regional do Leste. Ok? Uma das principais coisas que a gente tem que destacar primeiro, em relação a acidente de cobra, dificilmente a pessoa vai ter dúvida que teve acidente por cobra, até mesmo porque cobra normalmente é grande o suficiente para ser detectado, né? Então, as pessoas percebem que teve acidentes por cobra e vem, né, até dizendo como que era essa cobra, e a gente teria mais ou menos a noção do tipo de cobra que fez com que tenha o acidente. Já em casos de acidentes, por exemplo, de escorpião e aranha, nem sempre é dessa forma. Escorpião, muitas vezes as pessoas trazem o próprio escorpião, fala que realmente o acidente foi com o escorpião, até mesmo porque a dor é imediata. Já no caso de aranha, às vezes a dor não é imediata, então a pessoa sequer sabe que teve acidente por aranha e vem para a gente somente com a lesão. Então é importante a gente ter na mente a possibilidade de acidente por aranha nos casos de pacientes que não sabem o porquê que está inchado aquele local. E acidente escorpiônico, a depender se fosse paciente demente ou criança mesmo, pode vir realmente sem saber qual foi a etiologia. Mas pelo menos de imediato vem para você, né? Diferente da aranha, que às vezes nem vem de imediato, vem depois de 48 horas, 72 horas depois, o paciente vem tudo inchado. Ok? Do ponto de vista de acidente de animais peçonhentos, se você não sabe a dose do tratamento, né, com soro, você pode recorrer, por exemplo, a centros de informação toxicológica, o CIT, né? Então, pode ligar para lá que eles podem até informar para você o manejo, o tratamento, né? Você pode mandar foto da cobra que o paciente trouxe, ou do escorpião que o paciente trouxe, a foto, e mandar para eles para detectar qual tipo de escorpião e isso é possível fazer. Em relação à cobra, dificilmente você vai conseguir dizer se a cobra é peçonhenta ou não, porque as características você tem que ver a cobra em si, né? A gente pode visualizar pela fosseta loreal, tendo fosseta loreal a gente sabe que é peçonhenta, mas a ausência da fosseta loreal não necessariamente significa que não seja peçonhenta. Tem algumas espécies como o Microcrurus, né, que é coral, que é um animal peçonhento, e mesmo assim não tem fosseta loreal. A fosseta loreal é um órgão que tem entre o olho e a ponta do bico do animal peçonhento, que ela serve como detecção, termorregulador de animais que eles vão caçar, né? Em relação à ação de veneno, no Brasil, a gente tem principalmente esses 4 tipos de animais peçonhentos, que são as jararacas, né, que é o botópicos, o laquéticos, a surucucu. Difícil da gente encontrar aqui em Brasília, até mesmo porque é muito mais comum em região amazônica, né, e o crotálico, que é o cascavel, né, que a gente encontra aqui em Brasília também, e o microcrurus, que é o coral, que a gente também consegue encontrar. Tanto o botrópico quanto o surucucu, ambas, né, a jararaca quanto o surucucu, botópicos e laqueses, ambas têm uma sintomatologia muito parecida. Embora aqui está descrito como sendo veneno neurotóxico, a maior parte dos sintomas deles é sintoma local. Como que a proteolítica, você sente uma dor intensa no local, então vai ter um edema intenso no local, e ela tem um efeito anticoagulante, então o paciente vai sangrar horrores, né? Esses são os principais
sintomas. E 90% dos casos de picada de cobra é por jararaca, é por botópio. Então, na dúvida, a gente vai ter que tratar como se fosse jararaca mesmo, né? Se você tiver qualquer dúvida, a gente trata como se fosse jararaca, que você vai ter um acerto pelo menos de 90%, né, de chance de você acertar. Tá? Um aspecto interessante da gente ver em relação à coagulação, que a gente tem uma noção da gravidade do paciente, né? Se você tiver uma anticoagulação intensa, você já pode considerar a possibilidade do paciente ser já envenenamento grave. E a gente pode simplesmente colher o sangue do paciente e colocar dentro daqueles frascos de cultura. E espera 2 minutinhos, você vê a coagulação do paciente, e depois de 20 minutos você vira o frasco com o sangue. Se você visualizar que em 20 minutos virando o frasco com sangue e ela não coagular, você já pode dizer que é um paciente provavelmente grave. Se em 2 minutos não coagular, a gente sabe que é um paciente que provavelmente tem um veneno dentro do corpo, e em 20 minutos não coagular, a gente já sabe que é grave. Então, nesses casos, a gente não precisa nem de esperar para a gente considerar que é grave, né? Esperar que tenha sintomatologias suficientes para a gente considerar que é grave, e a gente pode oferecer soro para o paciente. Então, é importante a gente pegar aquele frasquinho de cultura, jogar o sangue e visualizar após 2 minutos, após 20 minutos. Isso faz uma noção da gente ter uma gravidade em relação ao acidente brotópico laquético. Então, a gente não precisa esperar os exames laboratoriais para a gente considerar grave ou não. Porque muitas vezes a pessoa fica esperando 1, 2 horas para chegar ao resultado dos exames, se fosse na rede particular, e se fosse na rede pública, dependendo do caso, ainda mais nesse período de corona, está demorando 4 ou 5 horas para sair um resultado do exame, né? E às vezes o paciente não tem tempo suficiente de sobrevida e ficar esperando esses exames. Então, teste rápido que a gente pode fazer, nós como médico podemos fazer, tira o sangue do paciente e coloca nesse frasco de cultura, tá? Já em relação a acidente crotálico, o que é mais marcante, embora o povo ache que o crotálico e o microcuro seja mais marcante, o neurotóxico, na realidade o crotálico que mais marca para a gente é o miotóxico. Tanto o microcuros como o crotálico, você vai perceber que o paciente vai ficar obnubilado, né? Vai ter face miestênica com ptose palpebral. No entanto, isso, se fosse acidente grave, se o paciente estiver morrendo, todas elas vão fazer, né? Se o paciente tiver rebaixamento de consciência, todo mundo vai ficar fazendo uma face miastênica. O que tem mais sintomatologias em relação ao crotálico que atrapalha muito em relação ao nosso tratamento é justamente por motivo de rabdomiólise, o paciente começa a ter mioglobinuria, e essa mioglobinúria pode fazer com que o paciente tenha insuficiência renal aguda. E normalmente a insuficiência renal de acidente crotálico é grave a ponto da gente pensar em até fazer hemodiálise para esse paciente. Então você vai ter que avaliar melhor se você tiver um acidente com cascavel. E acidente com cascavel, muitos pacientes já vêm dizendo que a cobra tinha chocalho, que é uma das cobras que tem mais barulho, né? Então acaba que o povo consegue te falar melhor qual tipo de cobra é. Se o paciente não conseguir falar qual tipo de cobra é muito mais fácil de ser jararaca mesmo. Já o crotálico, como que o chocalho faz sons, às vezes o próprio paciente você pode até perguntar se tem chocalho, se emitir algum tipo de som, a cobra emitir algum tipo de som, aí com isso você consegue ter uma noção que o acidente era por motivo de acidente crotálico. E nesse caso, é muito importante você fazer a avaliação do CPK do paciente, né, para ver se está tendo rabdomiólise, EAS do paciente, para ver se está tendo mioglobinúria no paciente, né. É evidente que é bom você fazer o pedido da mioglobinúria, mas muitas vezes não tem no nosso hospital, né, o próprio mioglobinúria, e às vezes aparece no EAS como sendo hemoglobina, em vez de ser mioglobina, né. E isso a gente tem uma noção que possa ser por motivo de acidente crotálico. Diferente do caso de brotópicos laquéticos, que vai aparecer hemácias e hemoglobina, no caso do crotálico vai aparecer somente a hemoglobina, né? Não vai exatamente ser hemácias, né? Vai ser menos hemácias e muito mais hemoglobina, que pode ser por motivo de mioglobina, e você vai ver que a função renal do paciente costuma piorar muito depois de 12 horas, 24 horas. Então, o principal nossa meta é neurotoxina e renal, o rim, né? Porque a mioglobinúria pode estragar muito com o rim.
Já em relação ao microcuros, né, o coral, embora existe essa fase neurotóxica, o problema da neurotoxina do microcuros, na realidade, não é nem em relação ao neurônio, porque normalmente as cobras picam na perna, e o veneno vai subindo da perna para o corpo, né, aos poucos. Então, antes de chegar mesmo no cérebro mesmo, o veneno costuma chegar no diafragma do paciente. Então, uma das características maiores em relação ao microcuros, na realidade, é paralisia diafragmática. Então, o paciente para de respirar. É um dos casos mais comuns de você intubar por motivo de acidente de animal peçonhento, é por motivo do microcuros. O coral tem dois tipos de coral, que é o chamado de coral verdadeiro e coral falso. A gente acha que o povo não traz a cobra para você, né? Mas, incrível que pareça, os nossos pacientes, pelo menos do Paranoá, quando vem com a gente consegue encontrar os pacientes que trazem a própria cobra para a gente, tá? Até a gente leva um susto quando tem casos de acidente de animais peçonhentos, que muitas pessoas realmente trazem a própria cobra para a gente. Então, em relação ao acidente de cobra, né, a gente sabe que aqui, dentro do protocolo de acidente de cobra, está escrito aqui CK total, principalmente se trata de um paciente que, por acidente por motivo crotálico, né, cascavel, você vai ter que ver em relação a CK total para ver o quanto que a gente vai ter que hidratar para não torrar o rim do paciente, tá certo? AS vai ter hematúria, se fosse a jararaca, crotálico pode ter tanto hematúria quanto mioglobinúria, né, em relação a esse paciente. Coagulograma, principalmente em relação à jararaca, mas antes mesmo do coagulograma, a gente pode esperar 20 minutos e girar aquele frasco que a gente colocou sangue para ver se já está incoagulável mesmo, né, por definição. Ureia creatinina, hemograma, eletrólitos, hepatograma, PCR e LDH são normalmente os exames que a gente pede para fazer, né? Analgesia, evidentemente, a gente deve fazer para todos os pacientes, né? Não precisa deixar o paciente estar sofrendo. A medicação pré-soro, normalmente, a gente oferece no intuito do paciente não ter tanta alergia. Normalmente, o soro, como efeito colateral, pode dar alergia, inclusive pode fazer com que o paciente tenha anafilaxia. Então, a gente costuma oferecer ranitidina e hidrocortisona para esses pacientes, tá? Antes da gente aplicar o soro. E a gente costuma diluir um pouquinho o soro para evitar também que tenha sinais de anafilaxia. Então, se o paciente tem um soro lá, a gente pode diluir para os 100 ml de soro glicosado, soro fisiológico, e infundir aí em 1 hora, mais ou menos, né? Claro que se o paciente tiver qualquer sintomas alérgicos e qualquer sintoma de anafilaxia, falta de ar, né? Anafilaxia seria 4 sintomas, né? Que seria falta de ar, dor de barriga, lesão de pele, diminuição da pressão. Então são esses 4 sintomas que o paciente que você vai ter que ver. Se você tiver 2 desses 4 sintomas é anafilaxia. Então você vai ter que aplicar adrenalina imediatamente. Então a gente não pode simplesmente aplicar o soro e deixar o paciente tranquilo. A gente tem que ver durante essa aplicação do soro. E até, na realidade, essa anafilaxia pode ser tardia, 5 horas depois da aplicação do soro, o paciente começa a ter anafilaxia, tá? Então, a gente tem que ficar de stand-by em relação ao uso de adrenalina para esses tipos de pacientes. A adrenalina é de 0,3 ml, né, subcutâneo, que estava descrito subcutâneo neste protocolo, mas no protocolo atual do UpToDate está descrito como sendo intramuscular, em vasto lateral. Não é para oferecer no bumbum, né, como antigamente. Por quê? Porque a parte posterior, né, da coxa, ou a parte posterior mesmo nas nádegas, costuma ter circulação sanguínea maior. E essa circulação sanguínea maior, se você errar e acertar diretamente na veia e aplicar o medicamento, pode dar arritmia, né? Então, por isso que atualmente a localização é na lateral da coxa, no vasto lateral intramuscular. Mostrou que a efetividade é melhor e a taxa de sobrevida dos pacientes é melhor do que você aplicar subcutâneo. Então, se você for ver o protocolo antes de 2009, está descrito como sendo subcutâneo, protocolo de 2019 está descrito como sendo intramuscular vasculateral, ok? Isso para protocolo de anafilaxia, tá bom? No protocolo, os protocolos, infelizmente, de animais peçonhentos, os animais peçonhentos são doenças de países pobres, né? Então, o protocolo não tem atualização.
Então, se você for pegar o protocolo mais atualizado de animal peçonhento, infelizmente ainda vai estar escrito subcutâneo. Mas no protocolo de anafilaxia, em 2019, já está descrito a aplicação intramuscular. Então, eu sugiro que faça a aplicação intramuscular. Tá certo? E o soro específico com dose conforme a gravidade do paciente, né? Aí a gente vai ter que saber qual tipo de cobra que o paciente foi picado, e isso 90% é jararaca, e os outros, quando é cascavel, normalmente o próprio paciente vai saber dizer para você que é cascavel. O coral é o único que é mais difícil, e é o que causa mais insuficiência respiratória. Então, é um paciente que você intubou, você vai ter que pensar na possibilidade mesmo de ser por motivo de coral, tá certo? Tem que monitorizar o paciente, né, fazer a reavaliação laboratorial em 12 horas, em 6 horas, né, a cada 6 horas, 12 horas fazer, ok? E você vai ter que, em relação aos pacientes que têm por motivo de jararaca, o principal problema, na realidade, é a possibilidade da síndrome compartimental. Então, o paciente começa a ter sangramento, e esse sangramento começa a obstruir a circulação arterial do paciente, de tanto sangrar, fica muito edemaciado, e esse edema começa a obstruir a circulação daquele paciente. Nesse caso, você vai ter que chamar um cirurgião para abrir, para conseguir liberar essa pressão do local onde o paciente foi picado. É raro isso acontecer? Sim, é raro. Mas tem possibilidade disso acontecer? Sim, tem possibilidade disso acontecer. E, teoricamente, em 48 horas vai ter que reavaliar para ver se você não tem infecção local, né? Depois da picada. E como que a infecção é de boca da cobra? Boca da cobra tem bastante anaeróbico. Então, você vai ter que pensar em fazer alguma cobertura para anaeróbio, né? E as coberturas de anaeróbio são aqueles que têm nome composto, né? Antibiótico com nome composto. Amoxicilina com clavulato, ampicilina sulbactam, tazocin, né, piperacilina, tazobactam, Bactrim, sulfametoxazotrimetopina, ou você pensa em utilizar clindamicina, né, que a clindamicina também cobre anaeróbio, e aqueles medicamentos que começam com letra M, que é meropenem, moxifloxacino e o metronidazol, são os que cobririam anaeróbio. E além de cobrir anaeróbio, como que perfurou a pele, você vai ter que pensar em cobrir gram positivo. Então, se fosse para cobrir gram positivo, a gente poderia pensar em oxacilina, cefalexina, a própria clindamicina, né, clindamicina cobriria tanto gram positivo quanto anaeróbio. Então, esses são os medicamentos mais indicados. Se você achar que depois de 48 horas tem sinal de infecção naquela pele, tá? Então, nesse caso, a gente faria. Então, depois de 24 horas, a gente tem que avaliar a possibilidade da síndrome compartimental, depois de 48 horas, infecção local, ok? E lembrando que uma das possibilidades de infecção é tétano, então você vai ter que ver se o paciente está vacinado tétano conforme o estado vacinal, né, do paciente. Normalmente, a gente fala que a renovação de tétano é a cada 10 anos, só que tem vários estudos que mostram que tétano costuma ter efetividade boa somente em 5 anos, tá? Infelizmente. Então, para minha família, pelo menos, se você tiver 7 anos, 8 anos, por exemplo, de tétano, eu reforço a dose de tétano, por mais que o protocolo do Ministério da Saúde está descrito uma vez a cada 10 anos, ok? Então, de 5 a 10 anos, a gente sabe que a efetividade do tétano está diminuindo. Em relação ao acidente de botópio, são essas ampolas que a gente deve fazer, né? Se você acha que o paciente está em estado leve, é de 2 a 4 ampolas. Se você acha que é estado moderado, de 4 a 8 ampolas. E se você acha que está em estado grave, são 12 ampolas que você deve oferecer, tá? Aqui está visualizando que o estado de gravidez em relação ao acidente botrópico, que é o mais proteolítico, que dá mais lesão local, é justamente em relação ao segmento de edema. O quanto que o edema está passando, está acometendo o corpo do paciente, né? Então, é o tamanho do edema, só que a partir do momento que você tem a hipotensão, choque, insuficiência renal, você já considera como sendo, evidentemente, paciente grave, né? Assim como essa hemorragia grave, você consegue já ter uma noção, justamente com um teste de 20 minutos, que você coloca no frasco o sangue do paciente, e vira para ver se está coagulado. Se não estiver coagulado, você já pode pensar que é acidente grave infundindo venoso 12 ampolas, ok? Acidente laquético, a ideia do acidente laquético é muito parecido com o acidente botrópico, né? Só que no caso de acidente laquético, por definição, o paciente é grave, então é de 10 a 20 ampolas que você vai oferecer intravenoso. A gente não tem
casos de acidente laquético classificado como sendo leve. Acidente crotálico, no caso de Cascavel também, de leve 5 ampolas, moderado 10 ampolas e grave 20 ampolas, tá certo? Aqui, em relação à mialgia, a grave tem uma mialgia intensa e perceba que a parte de urina do paciente, quase todas as classificações aqui do paciente grave começa a ter algum tipo de presença de oligúria ou anúria, né? E o tempo de coagulação, diferente do protrópico, costuma ser mais normal, tá? Pode até no acidente grave, o tempo de coagulação ser normal em caso de acidente crotálico. Então, você percebe que o fator anticoagulante, embora aqui está descrito que tem fator anticoagulante no acidente crotálico, não é tão grave quanto o acidente protópico e laquético em relação à anticoagulação. E acidente de coral, também por definição é acidente grave, você oferece 10 ampolas intravenoso, que é o caso mais problema pelo risco da insuficiência respiratória aguda, como está escrito aqui, que é o que causa mais insuficiência respiratória aguda é o coral. Tá certo? Agora a gente vai passar para o escorpião. O escorpião é até um caso engraçado, que eu tenho contato com o médico do Japão, né? Que quando a gente conversa com o médico da embaixada do Japão, eu falei assim, acidente de escorpião é tranquilo, a maioria dos casos, assim, acidente costuma ser um acidente local. A taxa de mortalidade do acidente escorpiônico, assim, beira em torno de 4 a 6%, caso seja até um acidente em idoso ou criança, né? Então eu pelo menos não estava considerando como sendo tão grave assim, e como que a maioria não precisa nem utilizar soroterapia, né? Eu até conversei dessa forma. O meu colega lá vira e fala, não, que isso, acidente de escorpião aqui no Brasil é o mais grave porque tem o escorpião Titus, né? O marrom que é o mais venenoso aí mundialmente. De fato. Aí você vai ter que pensar em relação ao que você está comparando, né? Comparação. Porque se você comparar realmente acidente escorpiônico com acidente de cobra, né, acidente de cobra é muito mais grave. Tanto é que acidente de cobra, por mais que seja um acidente de cobra leve, a gente oferece soroterapia. No caso de escorpião e aranha, se o acidente for leve, a gente não aplica soroterapia, né, não aplica soro para o paciente. Então, eu faço essa comparação justamente porque eu estou acostumado até em picada de cobra. Mas no Japão não tem picada nem de cobra, né? Dificilmente você vai ter picada de cobra, picada de escorpião quase a gente não vê, picada de aranha também não vê. Para falar a verdade, se a gente ficar no centro da cidade de Osaka ou Tóquio, até é difícil a gente conseguir encontrar mosca, né? Então é uma comparação meio engraçada que aconteceu, porque para eles qualquer escorpião é um acidente gravíssimo. Mas é isso que acontece com o acidente escorpiônico, tá? Muitas vezes o acidente escorpiônico você só tem sintomas locais. Se você só tem sintoma no local da picada, não precisa ficar tão preocupado, porque aí você não precisa nem oferecer soroterapia. E a chance de ter anafilaxia e morrer pela soroterapia é maior do que a chance do veneno matar o paciente. Entende? Então, nesses casos, a gente não precisa nem fazer a soroterapia, porque a gente sabe que provavelmente o paciente não vai morrer por aquela causa. Se você oferecer soroterapia, o paciente pode morrer por anafilaxia. Ok? Então, a gente só vai oferecer soroterapia para esses pacientes se você começar a ter sintomas sistêmicos. Aí entra como sintoma sistêmico tudo que está longe do local da picada. O que é tudo que está longe do local da picada? Vontade de vomitar, tonteira, né, escurecimento de vista, febre, inclusive. Então, todos esses sinais que estão longe do local da picada faz com que você fique com um pulga atrás da orelha para você pensar em realmente a possibilidade de soroterapia para esses pacientes. Tá certo? Caso você tenha sintomatologia fora do local da picada, aí sim você pode pensar em realização de exames complementares, que é hemograma, bioquímica, função renal, hepatograma, coagulograma, LDH e CPK. Principalmente em casos de animal acidente escorpiônico por escorpião Titus serráticos, né, que é um escorpião que tem uma serra atrás nas costas e que tem as mãos, né, as patinhas do escorpião marrom, né, não é preto, é um marrom, que é uma das mais fortes, né, é o escorpião mais comum, inclusive tem aqui em Brasília, tá?
e é o que tem maior veneno. Esses escorpiões podem fazer com que tenha bloqueio atrioventricular. Então, esses pacientes, principalmente se fosse idoso ou se fosse criança e que você tenha sinal sistêmico, né, você deve fazer um eletrocardiograma. O que não pode faltar para acidente de escorpião que você tenha sinal sistêmico é eletrocardiograma, porque o paciente pode estar fazendo arritmia, né? Além de bloqueio atrioventricular também, o eletrocardiograma que pode ver é onda T invertida. Então, normalmente começa a ter retificação da onda T invertida, e depois começa a ter o bloqueio atrioventricular. Então, fez um eletrocardiograma, tá com onda T retificada invertida, é bom você deixar de observação e repetir esse eletrocardiograma aí mais ou menos em 6 horas, para ver se o paciente não começa a ter bloqueio. Se tiver bloqueio, pode oferecer atropina para o paciente, né? Você pode tem a possibilidade de você colocar dopamina mesmo, passa a ser central e começa a dopamina, até você fazer um marcapasso transcutâneo para o paciente, né? E como que ela vai passar, normalmente não precisa de passar marcapasso definitivo. Mas é uma possibilidade que você tem, então o que não pode faltar na realidade nesse paciente é o eletrocardiograma, tá? Que é a maior causa de mortalidade por acidente escorpiônico, ok? Aqui está descrito que a soroterapia específica conforme gravidade, né? Só que o escorpião na dúvida, na realidade, você deve oferecer soro antiaracnídico. Por quê? Porque o soro antiaracnídico também cobre veneno de escorpião. Então, na dúvida, não ofereça soroterapia específica em si, você oferece antiaracnídico. Se você oferecer soro contra a aranha, você consegue deter também acidente contra escorpião. Claro que se você tiver o próprio escorpião na sua mão ou na mão do próprio paciente, né, o paciente traz o escorpião, e é muito comum o paciente trazer escorpião para você quando é picado por escorpião, tá? Até mesmo porque muitas vezes o escorpião já está morto. O que acontece normalmente no acidente escorpiônico? Tá dentro do calçado do paciente, né? Lá pelo menos na Asa Sul mesmo, o escorpião costuma entrar dentro do calçado e o paciente pisa no escorpião. Então, mata o escorpião pisando no escorpião e você tem uma dor intensa. Quando tira o sapato, você vê o escorpião morto dentro do sapato. Então, normalmente, esses pacientes trazem para você o próprio escorpião já morto, né? Então, é fácil de a gente detectar escorpião. Mas caso não seja esse caso, né, muitas vezes o paciente não traz o escorpião e às vezes nem sabe se o acidente foi picado por escorpião, abelha, se foi por aranha. Aí nesses casos que a gente não sabe o que é bom a gente, se tiver sinal sistêmico, é bom a gente oferecer antiaracnídico que já cobre também o escorpião. Tá certo? Aqui tem uma dose do antiescorpiônico, né? Antiescorpiônico é de 3 a 5 ampolas endovenoso, se fosse moderado. Tá vendo que se fosse leve, é só anestesia local, né? Você não faz nada de soro. Soroterapia a partir do que é moderado. E a diferença do moderado é que você começa a ter sinais sistêmicos fora do local da dor. Tá vendo que tá acontecendo náuseas, vômitos, sudorese, cialorreia, agitação, taquipneia, taquicardia? É longe do local da picada, né? Sintomas longe do local da picada, você tem que pensar em fazer soroterapia. Já se o paciente começar a ter choque, e um dos motivos de choque, o principal motivo que a gente tem que preocupar é a bradicardia, que está aqui, tá? Aí, nesses casos, é classificado como um acidente grave e a gente tem que oferecer até 6 ampolas. Em casos de ampola anti-aracnídico, são 5 ampolas para moderado e 10 ampolas para grave. Tá certo? E aqui é caso de animais picada de aranha. No caso de picada de aranha, nos casos leves também é tratamento somente sintomático inespecífico. Em casos moderados a grave, que a gente tem que pensar em oferecer tratamento específico, que é administrar soro específico conforme a gravidade. Aqui está escrito como sendo hemograma, bioquímica, função renal, coagulograma, CPK, EAS, eletrocardiograma, se necessário, mas, para falar a verdade, na aranha, dificilmente você vai ter alteração de eletrocardiograma, tá? Isso aí é mais por causa do diagnóstico diferencial por motivo de escorpião mesmo, porque tem vários pacientes que vêm e falam, foi picado por aranha, mas na realidade foi picado por escorpião. Tem outra forma da gente descobrir que realmente é acidente de aranha ou escorpião no local da lesão também, tá? Você vai ter que ver o lesão se tem um pontinho só. Se você tiver um pontinho só, é mais provável que aquele acidente seja de abelha ou escorpião, né?
normalmente aí você vai ter que optar por escorpião, porque a abelha normalmente, no máximo, vai fazer anafilaxia, né, para o paciente. É mais um processo alérgico. No caso do escorpião, pode matar pelo veneno mesmo, por bradicardia. Se você tiver único furo, aí a gente pensaria na possibilidade de escorpião. Se você tiver múltiplos furos, como que a aranha tem aqueles dois focos de furo, né, na boca da aranha, e normalmente a aranha não só pica uma vez, mas pica várias vezes, então costuma aparecer vários pontos de furo se fosse picada de aranha. Tá? Inclusive, a picada de aranha, o diagnóstico diferencial, na realidade, não é nem picada de escorpião, né? Eu já tive pacientes, por exemplo, que o diagnóstico diferencial era sarna. Por que disso? Porque a sarna também tem a entrada, o ponto de entrada e o ponto de saída, né? Então, costuma ser 2 furos um do lado do outro. E a picada da aranha também é 2 furos um do lado do outro. No caso da picada da sarna, a gente consegue diferenciar que as duas lesões têm formato diferente, que é um formato de entrada e outro formato de saída. No caso da aranha, normalmente são dos mesmo formato. Só que isso a gente está falando de picada de aranha de cama, né? Porque tem várias aranhas, aquelas aranhas pequenininhas que ficam na cama. Então, nessas picadas de aranha de cama, normalmente a única coisa que o paciente começa a sentir é coceira. Então fica muito parecido com sarna, né? O paciente está dormindo na cama e sente muita coceira, levanta com um bocado de pontinhos no corpo. Aí, às vezes, o médico trata como sendo sarna, mas na realidade é acidente de aranha, com aquelas pequenas aranhas que ficam picando o paciente. Isso pode acontecer muito. Já nas aranhas venenosas, tem armadeira, tem viúva negra, tem vários tipos de aranha que possa ser letal mesmo, né? Pode até matar, de fato, embora seja raro, fazendo com que tenha alteração no coagulograma, CPK, pacientes passam mal, sinais sistêmicos, até pode ter insuficiência renal mesmo, tá? Dificilmente vai ter bradicardia, né, nesses pacientes, embora possa acontecer, mas é muito raro de você ter bradicardia. Mas a aranha mais grave dentre todas as aranhas costuma ser a aranha marrom. A aranha marrom, né, ela a aranha marrom, normalmente, o problema da aranha marrom é porque você não sente a dor local, né? E essa dor local pode ser tardia, que acontece de 12 a 24 horas. E qual é o problema da aranha marrom? A aranha marrom, como que ela começa a ter sintomas depois de 24 horas e o soro só tem efetividade se você oferecer dentro de 36 horas, então tempo que é curto, o tempo de diagnóstico até você poder oferecer a soroterapia é curto. Então, por causa disso, a aranha marrom costuma ser o mais complicado, porque as pessoas às vezes não sentem que foi picado naquela hora, depois de 24 horas começa a sentir que começa a ter dor, e só depois de 36 horas vem para o hospital. Veio para o hospital, essa pessoa talvez não tenha mais indicação de utilizar a soroterapia, porque a soroterapia não vai fazer efeito para esse paciente. Esse é o problema do tratamento de aranha marrom. Existem outros tipos de acidentes, mas a maioria dos outros tipos de acidentes de animais, né, costuma ser só sintomático. Então, costuma ser evitar que o paciente tenha anafilaxia utilizando adrenalina subcutânea ou intramuscular, né, agora seria intramuscular, ou você oferecer corticoterapia, antihistamínico, hidratação, manter o paciente vivo. Normalmente, no acidente leve, a gente deixa 12 horas, e em acidente moderado, a gente deixa 24 horas de observação. A caranguejeira, ela não tem veneno forte não, então é só antihistamínico mesmo. É só antihistamínico, claro, dipirona, né, dor local, que você tem que fazer, e se você quiser pode fazer bloqueio também com lidocaína, tá? Porque antigamente, por exemplo, o povo via que estava tendo um acidente local, cortava o local para sair mais sangue, para tirar tirar o veneno local. Isso só demonstrou que aumenta o risco de infecção local, tá bom? Outra coisa que já está sendo contraindicada é você amarrar o local, torniquete, né, evidente, que você vai fazer com que a chance de ter síndrome compartimental aumente, então a mortalidade e perda de algum dos membros do paciente aumentou. No caso de acidente de coral, se você tem certeza que o acidente é de coral, como que tem baixo risco de ter
proteólise e síndrome compartimental, em específico no coral, ainda você tem a possibilidade de fazer um curativo compressivo local. Não é torniquete, tá? É no local da ferida, você faz o curativo compressivo para o paciente, tá? E você coloca numa posição abaixo do coração para o veneno não subir para o diafragma, né? Para diminuir a velocidade da subida do veneno até o diafragma, para você conseguir chegar até o hospital e conseguir entubar o paciente. Então, isso é um protocolo que é oferecido somente para o coral. Para demais cobras, você não deve fazer curativo compressivo, senão você vai perder aquele membro do paciente.